Eu sou a Liliana e bem-vindos ao meu canal Pra Sempre. Pra sempre o que fica é o amor, pra sempre são as lembranças dos momentos vividos. No vídeo de hoje, um filho morreu. Mas e agora? Como ficam os outros filhos que têm a difícil missão de nos acompanhar aqui depois dessa perda que nos desestabilizou por completo? Muitos casamentos não se sustentam e os pais levam muito tempo para se recuperar desse embate com a morte de um filho que é extremamente doloroso. Hoje vamos falar dos filhos que ficaram e como essa missão de ficar nesse lar que perdeu alguém deve ser tão difícil para eles. E antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de convidá-los a ficarem comigo até o final e que vocês não se esqueçam de deixarem o seu like e se inscreverem no canal. E principalmente me deixarem um comentário aqui embaixo. Nem sempre eu consigo responder os comentários no Facebook, mas aqui eu tenho tentado responder a todos. Vocês conhecem alguém cujos filhos tiveram problemas após a morte de um irmão? Me sigam também nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui na inscrição desse vídeo. Bora lá começar a minha história de hoje. Já disse aqui e vou repetir milhares de vezes, a morte de um filho nos desestabiliza e nos joga em um poço fundo e desconhecido. Para mim, eu descreveria essa experiência como uma extração violenta de parte de mim. Foi como se um pedaço vital da minha identidade como pessoa partisse com o Bruno. Hoje, eu lembrei de muitos anos atrás, quando eu perdi uma das minhas melhores amigas em um acidente de carro. E logo após esse fato, seus pais se separaram e a família se desintegrou por completo. Hoje eu entendo perfeitamente o porquê isto aconteceu e compreendo o porquê ainda continua acontecendo. A perda de um filho desorbita a vida dos pais. Todo investimento afetivo, familiar e social investido naquele filho desmorona qual um castelo de areia. A morte de um filho desestabiliza todo o nosso ideal de felicidade. Há que se fazer uma revisão completa do que era importante e do que agora já não importa mais. E acho que é muito difícil para um casal suportar essa dissolução de planos. Mesmo aqueles casais que se dão bem, que vivem harmoniosamente, é muito difícil, porque cada pessoa é única e singular. E a cada um a dor é vivida ao seu modo, de um modo diferente do outro. Eu acredito que com relação a um casal que sofre a perda de um filho, além dos problemas de convivência diários, que já são muitos, é preciso que cada um respeite a vivência particular da dor do outro. Tudo isso combinado com uma desestruturação interna pessoal, absolutamente não é nada fácil. Talvez para os casais que optem para a separação após a perda de um filho, falte a paciência do esperar o outro vivenciar a sua dor. E falte também a paciência necessária para recomeçar com o refazer dos nossos planos. Talvez a morte do filho tenha quebrado um dos elos de ligação que os unia. No meu caso, morávamos só eu e o Bruno. Eu já não era mais casada, mas eu me lembro de muitos dias em que só o que eu queria era ficar sozinha, fechada dentro de mim, maturando, digerindo o meu luto e todas as dores e as interrogações que o acompanharam, sem querer conversar, sem querer interagir com pessoa alguma. Em muitos casais,
que se separam, talvez o amor já não seja suficiente para reagir às manifestações dolorosas, como a tristeza, a culpa pelo que não se fez, as mágoas, a ansiedade e o medo que são tão frequentes nos primeiros tempos após a morte de um filho e que podem permanecer com algumas pessoas indo e voltando de tempos em tempos durante toda uma vida. O certo é que os filhos são insubstituíveis e os pais que perdem os filhos sabem, sentem e têm a plena consciência de que outro filho jamais poderá ocupar o lugar daquele que se foi. E aí eu faço um parêntese aqui para dizer a todos nós que conhecemos a dor da alma, para perdoarmos ou simplesmente ignorarmos aqueles familiares, amigos e mesmo conhecidos que se referem à existência dos nossos outros filhos, para que nós afastemos a tristeza do luto. Dizendo, muitos, a gente ouve muito, ainda bem que você tem outro filho. Pior se ele fosse filho único. A dor da perda de um filho nunca será preenchida pela existência dos irmãos e irmãs que continuam vivos ou que nascerão após a perda de um filho. O que eu sempre digo é que você simplesmente perdoe as pessoas que dizem isso, porque na ânsia de tentar nos ajudar, dizem coisas que não vivenciaram. Quem de nós já não disse uma besteira em uma hora imprópria tentando ajudar alguém? Aliás, as pessoas reagem diferente perante as mais variáveis situações. Então, só você, só eu, só nós sabemos das nossas dores, sabemos dos nossos sofreres. As nossas esquinas, as nossas solidões, as nossas noites insones, só a nós pertencem e a ninguém mais. Aliás, o perdão é uma das provas mais difíceis para quem perde um filho, e eu quero fazer um vídeo aqui só sobre isso, sobre o perdão. Sobre se perdoar e perdoar aos outros nos momentos mais escuros da vida. Os filhos são únicos e irrepetíveis. Todo filho ou filha que morre é um filho único, único no coração dos pais. O filho que morreu, que partiu e agora é um habitante deste universo infinito, nunca deixará de ocupar o seu espaço afetivo na memória e no coração dos seus pais. O elo de ligação, através do amor que os une, jamais poderá ser desfeito. O que acontece é que quando os pais têm outros filhos, estes outros filhos também necessitam, mais do que nunca, nessa hora difícil, da presença e do apoio dos pais, uma vez que eles também vivem seus processos de luto pela perda de um irmão ou de uma irmã. E sem esse apoio no momento tão difícil, o desamparo pode ser fonte de grandes problemas no futuro. A morte de um filho faz com que haja um reajustamento dos papéis da família. O abalo pela falta de um membro é extremamente profundo e os lugares ocupados por cada um deles no contexto familiar deve ser alterado. Eu acho que isso ocorre especialmente quando os filhos são crianças ou adolescentes ou quando ainda todos coabitam sob o mesmo teto. Os primeiros meses após a morte são os mais difíceis e os pais devem ter o cuidado para não comparar a dor de um com a dor do outro dentro da família. Cada um tem a sua própria maneira de agir dentro do contexto familiar, dentro da família. A morte tornou-se, a partir da morte do irmão, parte do universo dos outros filhos, e isso
Isso pode fazê-los mergulhar em uma insegurança profunda. Eu imagino como deve ser extremamente complexo quando os pais perdem um filho e o outro filho, sem entender, por ainda não ter idade suficiente, fica a todo momento perguntando pelo irmão. Se você passou por isso, por favor, comente e deixe aqui nos comentários a sua experiência e como você ou alguém que você conhece lidou com isso. As crianças que perdem um irmão ou uma irmã pedem aos seus pais apenas o amor suficiente e a força que vai despertar dentro deles a segurança e a proteção para atravessar esse período tão dramático das suas vidas. E na grande maioria das vezes, os pais se encontram muito absorvidos em seus próprios processos de luto e se descuidam do sofrimento emocional dos mais pequenos. Hoje, eu venho aqui lembrar a vocês que nunca é tarde para demonstrar o seu amor e dizer eu te amo. Nunca é tarde para cuidar e acarinhar. Então, agradeça todos os dias pelos filhos que ficaram com você. Quem perde um filho com o passar do tempo saberá que existe um elo de ligação entre o céu e a terra. Vamos organizar o nosso luto, incluindo em todos os momentos os outros filhos que ficaram e demonstrando todo o amor que sentimos por eles. Cada um é único e singular, e não deve haver julgamentos ou comparações. Cada filho deve ser tratado com respeito e com compreensão. Não queira colocar ninguém no lugar do que partiu. Isso é impossível. Não se vitimize na frente dos outros filhos, mas sempre os agradeça pela força e pela oportunidade de tê-los ao seu lado nessa hora tão difícil. Relembre os bons momentos vividos em família e, a partir de agora, se abra para escutá-los e certificá-los de que estará sempre pronta nos momentos de maior precisão. Não deixe para amanhã para dizer o quanto os valoriza com palavras e atitudes. Quem já trombou de frente com a morte e sabe que ela não nos notifica com antecedência, sabe que não há tempo a perder. Todos os dias, abrace, perdoe, compreenda e não guarde mágoas. Busque na fé, na sua fé, aquela que você guarda lá no fundo da sua alma, a força para o entendimento de que a morte é somente uma passagem para um outro campo, um campo de maior evolução, e nessas horas acalme o seu coração. A passagem pelo luto da morte de um filho é escura, mas a luz sempre brilhará no final desse túnel. Não vamos desistir. E agora, eu vou ler um texto que a Lisa, minha filha, escreveu para o Bruno logo após que ele morreu. Eu queria poder voltar no tempo para ouvir de novo a sua voz e para ver de novo o seu sorriso, para poder te dar um beijo e um abraço, para dormir com você quando eu tivesse medo, para brincarmos juntos de casinha e tantas outras coisas, para brigarmos e te ouvir falando, minha irmã é uma chata. Eu queria poder voltar no tempo, nos apoiarmos um no outro quando precisarmos, para te pedir dinheiro quando eu caí da moto da Manu e quebrei o retrovisor e não queria contar para a mãe, para te ver pela primeira vez dando um beijo em alguém e chorar de ciúmes, para dançar valsa com você na minha formatura,
me lembro como se fosse hoje, você todo desengonçado. Quer voltar no tempo para guardar os seus segredos e compartilhar suas confidências, para te pedir para entrar comigo no meu casamento e ficar muito feliz quando o Hamilton, meu marido, me contou o que você disse a ele ao me entregar no altar. Cuida da minha irmã. Eu queria voltar no tempo para te contar que estava grávida, para te ter no hospital comigo, esperando o seu sobrinho nascer e dizendo que não iria embora sem pegá-lo no colo. Eu queria voltar no tempo para te convidar para ser o padrinho do Arthur no Natal e você dizer que foi o melhor presente. Eu queria voltar no tempo para te ouvir me criticando que eu mimo muito o Arthur ou reclamando de passar álcool gel e colocar o paninho para poder pegá-lo no colo. Eu queria voltar no tempo para te ter dormindo no sofá da minha casa, pois você não tem ideia de quanto isso confortava e alegrava o meu coração. Te espiava dormindo e ficava tão feliz de tê-lo por perto. Eu queria voltar no tempo para irmos ao parque e você brincar com o Arthur no balanço pela primeira vez, para poder repetir o quanto te amo, para te ter de volta em todos esses momentos e tantos outros e acabar com esta dor no meu coração. Obrigada por ter feito parte da minha vida, por ter me escolhido. Te escolherei para sempre, meu irmão, meu presente, meu anjo e meu amor. Obrigada por ficar comigo até o final desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscreverem no canal e deixarem um comentário. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.